Descomplicando a ortopedia com o Dr. Tiago Secundino. Bem-vindos de volta! Eu sou o Dr. Tiago Secundino, médico ortopedista, e hoje vamos descomplicar a seguinte doença: síndrome do túnel do carpo. Mas antes, se inscreva aqui no meu canal, ative as notificações, porque toda semana eu faço vídeos para vocês. O que é o túnel do carpo? O túnel do carpo é uma passagem anatômica localizada na porção anterior do punho, formada profundamente por um arco de ossos, os ossos do carpo, e superficialmente por um forte ligamento chamado de ligamento transverso do carpo. Dentro desse túnel se localizam os tendões flexores para os dedos, num total de 9, e o nervo mediano. Esse nervo é responsável pela sensibilidade do polegar, indicador, dedo médio e a metade externa do dedo anular. O nervo mediano localiza-se logo abaixo do ligamento transverso do carpo e, por ser a estrutura mais delicada no interior desse túnel, pode causar a sensação de dor, dormência nas mãos ao ser comprimido. O que é a síndrome do túnel do carpo? A síndrome do túnel do carpo é o conjunto de sinais e sintomas como dor, dormência, formigamento, perda de força e, em alguns casos, perda de movimento, causados pela compressão do nervo mediano no punho, mais especificamente ao nível do túnel do carpo. Quais são as principais causas da síndrome do túnel do carpo? Não existe um fator único causador da síndrome do túnel do carpo, mas sim algumas situações que, em conjunto ou individualmente, podem promover o aparecimento da síndrome. Basicamente, dividimos essas situações em fatores que aumentam o volume das estruturas no interior do túnel e aquelas que diminuem o tamanho do túnel. A síndrome do túnel do carpo ocorre principalmente em mulheres após a menopausa e durante ou próximo à gestação, pois essas alterações hormonais causam um aumento da quantidade de líquido no corpo, levando a um inchaço dos tendões no interior do túnel. Também nessa fase, há uma alteração na estrutura óssea que forma o assoalho do túnel, provocando uma diminuição do espaço no interior do mesmo. É mais comum na mão direita, mesmo em pacientes canhotos. Porém, frequentemente atinge os dois lados. A doença pode também ser causada por patologias como artrite reumatoide, diabetes, fratura do punho mal consolidada, hipotireoidismo e tumores no interior do túnel. O uso abusivo do punho e da mão em atividades que exijam força ou movimentos repetitivos podem aumentar os sintomas da síndrome do túnel do carpo. Porém, não está provado que possa causá-los. E quais são os sintomas da síndrome do túnel do carpo? Os sintomas geralmente começam com uma dor, formigamento na mão e nos dedos, principalmente nos 3 primeiros dedos, polegar, indicador e dedo do meio. Esse formigamento é geralmente noturno, ao despertar pela manhã ou durante algum tipo de atividade, esforço. Em alguns casos, o paciente pode sentir formigamento ao segurar um objeto por um tempo prolongado, por exemplo. O alívio parcial pode ser obtido sacudindo as mãos ou abaixando-as. Durante a crise, a dor pode irradiar para o antebraço, cotovelo, podendo ir até os ombros. A falta de sensibilidade nos dedos pode causar fraqueza, fazendo com que o paciente frequentemente deixe cair objetos e tenha dificuldade de diferenciar se algo é frio ou quente. Na base do polegar existe a musculatura tenar, que também é inervada pelo nervo mediano. No estágio avançado, ocorre a atrofia desses músculos, causando a incapacidade do paciente de mover o polegar contra os outros dedos da mão, além da dificuldade ou perda do movimento de pinça. Como é feito o diagnóstico da síndrome do túnel do carpo?
O diagnóstico da síndrome do túnel do carpo é feito através da avaliação médica das queixas associados a testes físicos específicos. O paciente pode apresentar diferentes níveis de gravidade e é importante saber em qual nível o paciente se encontra, pois existem tratamentos diferenciados para cada fase da doença. Para determinar a gravidade, o principal exame realizado é a eletroneuromiografia. Esse exame é feito geralmente por um neurologista. Nele, eletrodos são colocados ao longo do membro superior com o objetivo de medir a velocidade de condução elétrica do nervo. Quanto mais comprimido ele estiver, menor será a sua velocidade. A ultrassonografia é um exame mais barato e acessível, porém com menor eficácia diagnóstica para a síndrome do túnel do carpo. Nela observamos principalmente o espessamento do nervo mediano causado pela sua compressão. A radiografia e a ressonância magnética são exames de menor importância, mas podem auxiliar em alguns casos específicos. Tratamento para a síndrome do túnel do carpo. O tratamento para a síndrome do túnel do carpo é dividido em casos leves, moderados e graves. Em casos leves, uma das estratégias para ajudar a controlar a síndrome é a mudança nos hábitos, ou seja, tentar modificar as atividades que desencadeiam os sintomas ou mesmo fazer algum repouso e também a imobilização do punho com uma tala. Já nos casos moderados ou graves, pode ser necessário realizar uma cirurgia para descomprimir o nervo mediano. A síndrome do túnel do carpo pode ser realizada sem cirurgia? O tratamento da fase inicial da doença é conservador, isto é, sem cirurgia. Para isso, o paciente deve apresentar dor moderada, apenas em determinadas atividades, como dirigir ou falar no telefone, não tendo perda da sensibilidade na ponta dos dedos ou atrofia da musculatura. O tratamento conservador é realizado com o uso principalmente noturno de talas removíveis pré-moldadas que mantêm o punho em leve extensão, além de fisioterapia e o uso de medicamentos anti-inflamatórios e ou para dor neuropática. Dependendo do estágio da doença, pode ser realizada uma infiltração de medicamento dentro do túnel. Em pacientes gestantes, o tratamento sem cirurgia deve ser realizado o máximo de tempo possível. Isso porque os sintomas geralmente se resolvem espontaneamente após o parto. Para elas, é indicado o uso de talas, porém não deve-se administrar anti-inflamatórios. Em último caso, quando a paciente não consegue mais dormir ou realizar as atividades durante o dia, é indicada a cirurgia com anestesia local. Quando é realizado o tratamento cirúrgico? O tratamento cirúrgico é indicado em pacientes nos quais os sintomas já ocorrem durante o dia inteiro, quando há fraqueza muscular e atrofia ou quando não houve melhora com o tratamento conservador. Os pacientes idosos têm uma indicação maior de tratamento cirúrgico que os pacientes jovens, porque para eles apenas uma leve atrofia da musculatura tenar é uma forte indicação para tratamento cirúrgico. Isso ocorre porque pacientes idosos têm uma pobre recuperação da força após a atrofia já estar estabelecida. Como é realizada a cirurgia? O procedimento é feito sob anestesia regional, ou seja, só no punho. Se faz uma incisão na palma da mão, acompanhando a prega longitudinal da mesma, com o uso de um instrumento especial chamado de retinaculótomo ou uma tesoura de Metzenbauer, consegue-se uma liberação completa de todo o nervo mediano, até a porção final do antebraço. Após, é realizada a sutura. Não é necessário o uso de talas ou gesso no pós-operatório. Apenas é aplicado um curativo simples, deixando o punho e os dedos livres para o uso. A mão deve ser mantida para cima nos primeiros dias após a cirurgia para diminuir o inchaço. A melhora do desconforto na mão costuma ser imediata,
Na própria noite após a cirurgia, o paciente já sente alívio e consegue dormir sem despertar com dormência. Nos primeiros 2 ou 3 dias, o que se observa é uma troca da dor e dormência das mãos pelo desconforto na incisão. Porém, esse é facilmente controlado com o uso de analgésicos. Como é a evolução após a cirurgia? O paciente é estimulado a movimentar os dedos e deixar a mão elevada assim que terminar o efeito da anestesia, para facilitar a reabilitação e diminuir o inchaço no local da cirurgia. Ele é liberado para realizar a maioria das atividades diárias básicas, como se vestir e utilizar talheres. Ele não poderá fazer força, como carregar uma sacola ou uma mala, por um período de cerca de 1 mês. Solicito fisioterapia de início imediato a todos os pacientes, para ajudar na redução do edema e para que o paciente não fique com medo de movimentar os dedos. Principalmente nos pacientes idosos, é fundamental os exercícios para tentar recuperar a força e reverter ou estabilizar a atrofia da musculatura da mão. De 30 a 90 dias, o paciente é liberado para realizar todas as suas atividades normais, podendo inclusive fazer atividade física. Raramente se observa uma dor residual no punho, chamada de pilar pain ou dor do pilar. Isso pode ocorrer por até 6 meses após a cirurgia e não tem uma causa exata bem definida. Acredita-se ser causada pelo realinhamento dos ossos no assoalho do punho, após a liberação do ligamento carpal transverso. Essa dor costuma apresentar uma resolução espontânea, sem ser necessário um tratamento específico. A falta de sensibilidade na ponta dos dedos pode demorar até 4 meses para voltar ao normal, principalmente se a cirurgia é realizada em pacientes com longa evolução da doença. Porém, essa falta de sensibilidade geralmente é pouco notada pelo paciente no pós-operatório, já que a dor, que é o sintoma que mais lhe trazia desconforto, desaparece após o procedimento. Doutor, pode ser realizada a cirurgia nas 2 mãos ao mesmo tempo? Não é aconselhado, pois o paciente precisará de um repouso relativo na mão operada num período inicial, principalmente sem poder molhar o local da cirurgia. Se o procedimento for realizado nos 2 lados, o paciente terá dificuldade em realizar as suas atividades básicas, ficando dependente de outra pessoa. O que se indica é realizar a cirurgia no lado que tenha pior dor e pelo menos uns 30 dias após fazê-la do outro lado. E quais são as possíveis complicações da cirurgia para tratamento da síndrome do túnel do carpo? A cirurgia do túnel do carpo é pouco invasiva, muito segura e eficaz no tratamento da síndrome do túnel do carpo. No entanto, como em qualquer tratamento cirúrgico, há risco para esse procedimento. Alguns deles incluem dor no local da incisão, dor do pilar, que eu expliquei anteriormente, manutenção ou retorno da dor ou dormência, síndrome da dor regional complexa, infecção e lesão nervosa. Mesmo que essas complicações sejam raras, os pacientes devem entender os possíveis riscos desse tratamento. Meus amigos, finalizo por aqui. Espero que tenham gostado e semana que vem tem mais conteúdos de qualidade sobre saúde e bem-estar. Fiquem ligados!